Aleluia. Quão temível é este lugar. Desde que nós voltamos e entramos de novo na casa do Senhor para adorar, há um novo ambiente. E enquanto eu estava orando e ouvindo o Jonathan cantar, o Senhor estava levando eu a refletir algo no meu coração, que muitos não estão voltando porque se perderam no caminho, porque nós estamos nos tornando indiferente àquilo que o Senhor está fazendo. Não é sobre uma epidemia, uma pandemia, um vírus mundial. É sobre onde eu e você estamos no Senhor. Por isso muitos talvez não conseguem nesses dias voltar, porque eles se perderam no caminho para onde o Senhor os enviou. Muitos não conseguem voltar, porque em vez de ir para um lugar de refúgio que era o Senhor, se esconderam em uma caverna. E não entenderam o que o Senhor está promovendo nesses dias. Uma semana antes das igrejas serem fechadas, eu preguei num sábado e o Senhor colocou a mensagem sobre Raabe. No sábado anterior às igrejas fecharem, sem nós sabermos que as igrejas iriam fechar. E o Senhor deu uma palavra onde os espias chegaram até ela e entregaram uma mensagem para ela, dizendo que o Senhor entraria naquele lugar e ela teria um compromisso de colocar um cordão vermelho em sua janela, porque o Senhor estava trazendo um tempo que nunca tinha acontecido naquele lugar. Porém eles deram uma palavra para ela: se ela se mostrasse indiferente à mensagem que eles estavam trazendo, ela seria condenada também. Então ela tinha que ter um compromisso com a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que os espias foram embora e durante 3 dias ela ficou enclausurada naquele lugar, dentro da sua casa. Mas aquilo era um período determinado e já tinha hora para acabar. E diz que nesse tempo os homens voltaram, se santificaram. A Bíblia diz que aqueles que nasceram no deserto, aqueles que saíram do Egito e não eram circuncidados, foram circuncidados. Fala sobre um período de santificação. A Bíblia diz que eles celebraram a Páscoa como eles nunca tinham celebrado antes. E a Bíblia diz que quando eles chegaram naquele lugar, cessou o maná. Era um ambiente ao qual estava havendo uma transição para um novo tempo, aonde o Senhor veio com o seu poder e derrubou aquelas muralhas, porém eles nunca mais andaram da maneira que eles tinham andado durante muito tempo. Então nós temos que entender nesses dias que o Senhor está dando uma mensagem ao meu e ao teu coração. E a mensagem que mais falou ao meu coração nesses dias, dentro desse entendimento, foi ouvir o que o Senhor está falando. Porque o Senhor nos tirou do meio do povo para nos levar num lugar sozinho com Ele. O problema é que nós muitas vezes não entendemos que não é sobre um problema mundial, é sobre um problema pessoal. Não é sobre um vírus que está atacando o mundo, mas é sobre a nossa indiferença diante do que Deus vinha falando. E nesses dias o Senhor falava comigo sobre esse cenário e sobre nós estarmos voltando.
E ele falou: o povo me confessa com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ele falou: eles me confessam com os lábios, então para isso, agora eles vão usar máscara, para eles discernirem isso. Então é muito sobre uma reflexão aonde eu e você estamos em Deus, ou aonde eu e você estávamos em Deus antes de tudo isso acontecer. Porque a mensagem do Senhor é: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí vocês vão avançar em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Se o Senhor é um Deus que Ele faz com que nós avancemos dentro do propósito do reino, por que Ele está fazendo nós retroceder para um lugar onde nós já tínhamos saído? Para que nós possamos refletir sobre como nós estávamos nos comportando diante de Deus, para que eu possa parar e meditar e corrigir algumas coisas. Foi um período de santificação nesses dias, foi um tempo de arrependimento nesses dias, para aqueles que estão ouvindo e discernindo aquilo que o Senhor está fazendo. O problema é que é muito fácil nós nos perder nesse caminho e nos tornar indiferentes diante daquilo que o Senhor está fazendo. Eu fui pesquisar a palavra indiferente, ela fala de uma falta de interesse, ela fala de uma falta de atenção, de uma falta de zelo, uma falta de consideração, uma falta de compromisso, um descaso, apatia, falta de atitude, falta de ânimo, inércia. Então será que nós não estávamos nos portando indiferente com aquilo que o Senhor queria que nós fizéssemos? Porque nós fomos caminhando e algumas coisas foram se tornando comum. Muitas vezes as pessoas vinham ao culto, mas não tinham o prazer de adorar, de clamar, como nós cantamos, de gritar te amo, de expressar aquilo, de botar para fora aquilo que nós sentimos, aquilo que estava queimando aqui dentro, como foi queimado, como foi cantado. Se o Senhor falou: vocês não têm prazer em vir me adorar, então fica na sua casa. E talvez o que esteja tardando a volta é a nossa falta de posicionamento diante do que Deus está promovendo ou permitindo que aconteça. Nós estamos em alguns aqui na igreja e muitos estão em casa. Uns porque não pode, mas outros porque não quiseram vir ao culto, porque se acostumaram a sentar num sofá e assistir uma televisão, colocar uma pregação, e no meio da pregação, em vez de desligar de tudo, continua no WhatsApp, no Instagram, e a mensagem passa desapercebida, porque é muita distração dentro de um pedacinho que é a tua casa. Se nós nos distraímos dentro da nossa casa, pense diante de uma nação, diante de uma cidade. Muitos estão em casa obedecendo as regras que foram determinadas, mas muitos estão em casa porque perderam o prazer de estar na casa do Senhor. Porque é mais cômodo sentar no sofá com um prato de comida e assistir uma pregação do que sair da sua casa, vir até a casa do Senhor e adorar Ele. Esse período ele vai revelar quem nós somos. Quando tudo fechou e eu fui para minha casa, eu entendi que eu tinha que consertar alguns lugares na minha casa. E o primeiro lugar que foi consertado foi o lugar secreto. Eu
Eu vinha há muito tempo dizendo, não, eu tenho que arrumar o meu quartinho de oração, eu tenho que arrumar meu quarto de oração. Eu acho que umas 3 semanas antes de fechar tudo, eu com a minha esposa, a Rafa, falava, vamos comprar os móveis, uma mesa, vamos comprar um armário para nós colocar os nossos livros. Ela comprou flor, colocamos flor no quarto, colocamos uma estante, tiramos todos os livros de caixa, limpamos todos os livros, colocamos todos arrumados. Nós não estávamos entendendo, mas o Senhor estava gerando algo dentro de nós, para um período ao qual nós íamos entrar. Então muitas vezes o Senhor está falando conosco e nós não nos posicionamos diante daquilo. Um pouco antes de começar essa situação de isolamento, eu comecei a ler um livro. Nós até temos aqui na igreja, se você vier aqui você pode comprar, que é O Segredo do Lugar Secreto. Eu li um capítulo e eu tive que parar, porque ele fala, se você não tem o teu lugar secreto arrumado, preparado, não continue o livro. Pare e arrume um lugar secreto para você estar com Ele. Eu ganhei esse livro no dia do meu aniversário, dia 15 de fevereiro. E quando eu li isso, falei para Rafa, nós temos que arrumar esse lugar. E aí nós fomos arrumar esse lugar e tudo fechou. E aquele lugar foi o lugar onde eu mais passei tempo. Seja orando, lendo Bíblia ou trabalhando, porque eu fiquei 41 dias em casa. Então nós temos que nesses dias ouvir o que o Senhor está falando. Abra a palavra de Deus comigo. Se você não ofertou, nós temos gasofilácio aqui na frente, temos 2 aqui na frente, um lá atrás. Se você está na tua casa, você pode ofertar pela internet. Tem dentro do próprio site tem o caminho aonde você faz a tua oferta, o teu depósito. Porque é outra coisa que o Senhor está colocando ao nosso coração. Muitos às vezes pararam de ofertar e de dizimar porque não vem mais à igreja. Então nós estávamos presos a uma religiosidade, não a um entendimento. O problema é quando nós não entendemos, o maligno rouba a semente. E essa palavra eu quero ler no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que falas por parábolas? Ao que lhe respondeu, porque a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é dado concedido. Pois ao que tem lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falam por parábolas, porque vendo não veem, e ouvido não ouvem e nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com o ouvido, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos dos profetas justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvides e não ouviram. Atentai, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata-lhe o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra
é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Essa palavra, antes dele começar esse entendimento, ele fala algo interessante. Ele diz: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Nós descobrimos que muitos nesses dias têm ouvidos apenas para segurar a máscara. Porque é interessante, porque ele fala que você tem que ouvir com os ouvidos, mas entender com o coração. Você tem que ver com os olhos, mas perceber o ambiente. E ele fala da palavra, de ouvir a palavra e entender ela. Quantas palavras nós temos ouvido e apenas escutamos ela e não meditamos nela? E aqui ele vai mostrar que alguns recebem a palavra, porém estão distraídos ou desapercebidos. Ele vai dizer que o Senhor fala com parábolas, mas aquele que é do Senhor, ele vai entender aquilo, ele vai procurar meditar naquilo. Muitas vezes as pessoas vêm à igreja, recebem uma palavra, mas não meditam nela, não produz nada dentro dela, porque nós vamos ver que a palavra saiu e caiu em terra boa, no coração. Então não é apenas sobre ouvir algo. Pense que eu e você falamos apenas português, e chega alguém agora aqui falando em inglês, e ele vai falar um monte de coisa, mas nós não vamos entender. E talvez ele esteja falando algo importante para você, mas você não entende. Você ouviu, mas você não entendeu. E muitas vezes, culto após culto, nós não entendemos o que está sendo falado. E muitas vezes vai dizer: não, mas a palavra é muito difícil. Eu já vi muitos dizer: não, mas é que eu não consigo entender. A Bíblia diz: aquele que não tem sabedoria, peça, que o Senhor dá de bom grado. Muitas outras coisas eu vejo, a pessoa vem para a igreja, e eu tenho o costume de trazer um caderno, e sempre que alguém fala alguma coisa, porque eu não consigo guardar tanta coisa, eu trago um caderno e eu vou anotando, e depois eu chego em casa e eu vou ler aquilo, e quando eu leio aquilo, eu consigo meditar naquilo, eu consigo entender o que foi pregado, muitas vezes não aqui na igreja, mas lá em casa. O problema é que muitos vivem só de culto, eles vivem apenas de uma reunião na igreja, não de culto. Vive de uma reunião dentro de uma estrutura. E o Senhor agora Ele nos leva para a nossa casa dizendo: não, não é sobre isso. Eu quero sim vocês aqui, porque quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Não deixai de congregar, como é costume de algum, a palavra diz. Mas isso com entendimento e com sabedoria. Porque a gente chega e recebe uma palavra, e naquela hora a palavra parece que te impacta, você chora, você se emociona, mas não se posiciona diante daquela palavra. Você se mostra indiferente àquilo que Deus está falando e àquilo que Deus está fazendo. E é sobre isso que ele está falando. Ele diz: os que ouvem a palavra do reino, mas não compreendem, o maligno vem e arrebata o que foi semeado no coração. Então a palavra não é apenas para vir no nosso ouvido, é para que ela possa vir, entrar em nós e produzir algo aqui dentro. Nós cantamos isso agora, que estava queimando algo aqui dentro. Nós cantamos que nós queremos gritar algo aqui de dentro para que o mundo inteiro possa ouvir. Então o que é gerado por Deus não é apenas nos ouvidos. O ouvido é o caminho de entrada para que algo entre em você e seja gerado. Imagine que você vai agora
chega na tua casa, ou você está na tua casa assistindo, e você vai jantar, e a tua esposa, o teu marido, a tua mãe, teu pai faz um prato de comida que você gosta, e você coloca o prato na frente, você coloca a comida na boca, mastiga e joga fora. Você se alimentou? Você não se alimentou. É como mascar os chicletes. Quem masca muito chiclete sabe que isso faz mal, inclusive, porque você mastiga, a tua mente manda algo para o teu corpo que está entrando alimento, porém não está entrando alimento, então isso produz dentro de você enfermidade, e por isso muitos estão enfermos, porque não discernem o corpo, porque mastiga a comida e joga fora. O prato é colocado para que você se alimente e se fortaleça, porém você mastiga a comida e joga fora, e ela não gera nada dentro de você, e você sai com fome. Quantos de nós estamos nos tornando assim? Ouvimos, recebemos a palavra, mas não entendemos. Toda a palavra, ela devia gerar em nós um posicionamento, seja um posicionamento para você avançar, seja um posicionamento para você retroceder, seja um procedimento para você se arrepender, seja um posicionamento para você buscar mais. O problema é vir, receber uma palavra e não gerar nada a partir dela. Enquanto estava tocando louvor e eu estava ali orando, o Senhor falou algo comigo sobre o que tem acontecido na minha vida. Esse ano no meu trabalho nós tivemos que nos posicionar e tomar novas responsabilidades, dizendo, até aqui foi desse jeito, foi a palavra do meu chefe, do meu coordenador. Ele falou, até aqui foi assim, mas daqui para frente não vai ser mais, agora você é responsável e você tem que fazer isso. E em 7 anos trabalhando lá, 20 e poucos anos de trabalho, para mim foi o maior desafio quase da minha carreira. E aquilo me dava um tremor por dentro, um temor, mas eu tive que me posicionar, não tinha o que fazer. Mas quando se posicionei, aquilo passou e veio a satisfação de ter cumprido algo. E quando nós chegamos aqui, nós estávamos aqui adorando, e o pastor falou esses dias para nós, a quarta-feira é os jovens que vão fazer. Está dizendo o quê? Vocês têm que assumir responsabilidade a partir de agora. É um novo tempo, vocês podem ter vindo até aqui. E para nós, somos o grupo, a equipe de jovens tem algo interessante para nós, porque nós fomos para o retiro esse ano, e o principal ponto do retiro, a principal mensagem que foi falada lá foi o quê? Tirem as máscaras. Arranquem as máscaras que vocês carregam. Agora você jovem que está assistindo, você apenas cumpriu um protocolo no retiro, ou você se posicionou depois que você saiu de lá? Era algo profético que o Senhor estava falando conosco, porque agora nós tínhamos que colocar as máscaras de volta. Será que nós realmente, diante daquela mensagem que foi ministrada, nós tiramos as máscaras? Porque o Senhor fez todos usarem máscara para dizer, vocês ainda usam máscaras. Isso fala, vocês não são verdadeiros. Me confessam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Porque nós ouvimos algo pelos ouvidos e já soltamos pela boca e não deixamos entrar no coração, e se não entra, ele não produz. Se a semente apenas cair sobre a terra, ela não entrar dentro da terra, e ela se apodrecer, e ela gerar algo lá dentro, nada vai nascer. É isso que está dizendo, a semente caiu, por não haver entendimento, o maligno tomou.
quantas sementes foram lançadas sobre nós, e nós não recolhemos ela para dentro, para que ela produzisse algo dentro de mim e de você. A semente, ela precisa cair nos ouvidos, e não vir para a boca. É como um louvor que você ouve e já canta sem entender. Muitas vezes nós cantamos muitos louvores e nem entendemos o que ele está falando. Por quê? Porque nós ouvimos, decoramos e cantamos, mas ele não produz nada em nós. A Bíblia diz que tem uma outra palavra que a pessoa recebeu com alegria, mas que não tem raiz. Irmão, um segredo, eu sempre falo para as pessoas que eu converso, que eu descobri que existe um segredo no Senhor: permanecer. Indiferente da situação que você esteja passando, permaneça no Senhor. Porque às vezes nós recebemos a palavra com alegria, mas nós não permanecemos nele, nós não criamos raiz nele. Faz 11 anos que eu me converti, tem coisa que eu estou aprendendo agora, porém se eu não tivesse permanecido, eu nunca chegaria a aprender agora. A alegria da conversão, ela não é o final, ela é o começo de um aprofundamento no Senhor. Nós precisamos gerar raízes fortes, porque está dizendo assim: quando chega a angústia ou a perseguição, logo ele se escandaliza e larga. Muitos saem da igreja porque o irmão fez alguma coisa, porque o pastor falou alguma coisa, porque eu não gosto disso, porque eu não gosto daquilo. Ah não, eu tive um problema na família, eu tive um problema no trabalho, o Senhor não está comigo. O Senhor sempre está, é você que não tem raiz nele, a Bíblia diz. Esse período que nós estamos passando era o período para nós entrar muito mais profundo no Senhor, entrar em lugares que nós nunca tínhamos entrado nele, nos aprofundar em coisas que nós nunca nos aprofundamos, literalmente se trancar dentro de casa e dizer: Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor me tirar daqui. O que o Senhor quer de mim? Irmão, nós não via a hora do culto da igreja abrir, mas não era porque nós estávamos atrelados ao Senhor estar no culto, é porque nós estávamos tão no Senhor, mergulhado nele, chorando e clamando, que nós sair daqui e gritar para o mundo inteiro ouvir. A Bíblia diz que Moisés, ele costumava entrar na tenda do Senhor para adorar. E a Bíblia diz que costumadamente Moisés entrava na tenda para adorar, e quando ele entrava, a glória do Senhor vinha sobre aquele lugar, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor pelo que Moisés estava gerando no lugar secreto. Pense se eu e você que estamos vendo essa mensagem, eu e você que estamos aqui na igreja, se todos nós entrássemos nesse lugar secreto e começasse a gerar algo no Senhor, ficaria tão grande o quarto, que nós teríamos que explodir de lá e sair. Esses dias nós começamos a orar no quarto lá em casa, eu e minha esposa. E uma noite anterior nós começamos a orar e clamar, dizendo: Senhor, esse lugar vai ser um lugar onde por enquanto nós estamos orando, mas nós vamos gerar algo aqui dentro, que as pessoas vão vir aqui dentro desse quarto, e aqui dentro nós vamos orar por elas. Isso foi numa sexta-noite, num sábado de dia. O pastor Anderson
foi lá em casa e nós entramos lá, e um amigo nosso foi lá, e nós passamos umas 3 horas fechados naquele quarto, e Deus foi trazendo palavras e palavras para ministrar um coração, para dar direcionamento, para dar posicionamento. Quem sabe se hoje você entrar no teu quarto e dizer: Senhor, talvez eu tenha perdido 40, 50 dias, mas hoje eu faço uma aliança com o Senhor, eu entro aqui nesse quarto, eu rejeito todas as vozes que têm falado ao meu ouvido, porque eu quero ouvir a voz do Senhor. Os meus ouvidos são para ouvir a tua palavra, e a partir de hoje eu vou entrar aqui dentro, e o Senhor vai falar, e algo vai ser produzido dentro de mim. É isso que o Senhor quer de nós nesses dias. Ouvir uma palavra que ela entre dentro de nós, e nós não nos tornemos indiferente a ela, mas nós nos posicionamos diante dela. A Bíblia diz: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocaram a palavra. Será que nessa quarentena, em vez de você produzir algo no Senhor, não foi sufocado todas as sementes que você tinha recebido? Por quê? Por causa dos cuidados do mundo. Eu creio que nós recebemos muitas sementes, e nesses dias era para nós estar germinando elas num lugar escondido, mas muitos estão sufocando elas com os cuidados do mundo, com os prazeres da carne. Há uma pesquisa que diz que aumentou não sei quanto por cento a busca por sites pornográficos. Todos os streams, Netflix, Amazon, eles estão lançando filme um atrás do outro. Por quê? Porque as pessoas estão vidradas na televisão. Os cuidados do mundo. Você falou: não é proibido assistir televisão, não é proibido você ter Netflix, a não ser que você tenha Sky Gata, aí você está desviado, não é pecado. Aí o problema é o outro, é a fascinação pelas riquezas. Aí daquele que edifica sua casa com bem mal adquirido, para pôr ela em lugar alto, ou aquele que se vale do salário do seu irmão sem lhe pagar. Então, se você tem Sky Gato, irmão, ou colocou agora nesses dias, está bem desviado. Te aconselho você desligar enquanto é tempo. Mas muitos colocaram, por quê? Porque tem mais tempo livre e querem assistir mais coisas. Então, a fascinação pelo mundo, os cuidados do mundo estão sufocando a palavra. Aí nós ouvimos uma mensagem de 40 minutos e assistimos 5 horas de filme depois. Dizemos: não está mudando nada, é porque você recebeu a semente, mas você está sufocando ela. Você não está germinando ela, você não está cuidando dela, você não está regando ela. Porém ele diz: aquele ao que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e compreende com o coração. Este frutifica e produz. Eu creio que esse período, irmão, é para nós gerarmos e germinarmos. Para quê? Para que quando sairmos desse cenário, nós tenhamos frutos para oferecer. Então foi nos dado sementes, porque quando nós sairmos desse cenário, terão pessoas desesperadas. Já tem pessoas desesperadas, as quais nós temos ido nas casas deles, ao qual nós temos conversado por telefone. Pessoas com medo de morrer, pessoas com medo de Jesus voltar e elas ficar, pessoas desesperadas por causa do desemprego. Então talvez o Senhor levou a igreja para esse lugar, para ela gerar frutos, para que ela possa dar para essas pessoas.
mas isso vai depender do que você faz com aquilo que você está ouvindo. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Não se mostre indiferente àquilo que Deus está fazendo. É um tempo que o Senhor está nos levando a entender que nós precisamos repartir o que temos. Que tem pessoas com mais necessidades do que você. Então é um tempo de nós refletir o que o Senhor quer de nós nesses dias. E talvez essa seja a noite que o Senhor escolheu para você se posicionar. Para você dizer, não, eu não posso sair desta maneira. Por quê? Porque o cenário mudou, o maná não cai do céu mais. Agora é você que planta para você colher. No deserto havia uma nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite. Agora nesse novo ambiente não tem, é você que tem que guiar. Durante o deserto o Senhor guardou e protegeu eles. Assim que eles entraram em Jericó, eles tiveram que vencer reinos. Nós vamos entrar em período de batalha nesses dias. E eu creio que essa quarentena foi para nós nos fortalecer, para que nós saiamos mais fortes e robustos, para entrar neste novo ambiente ao qual o Senhor está promovendo. Mas tudo vai depender de como você vai se posicionar. Então analise, se você que está em casa agora, se era para você estar em casa ou se era para você estar na igreja. Porque quando as igrejas foram fechadas, foi aquele alvoroço, como pode o governo fechar a igreja, o prefeito não pode fazer isso, o prefeito não pode fazer aquilo, o governador não pode fazer isso, é perseguição para a igreja. Agora a igreja abriu, a desculpa mudou, agora não é o prefeito, agora é o coronavírus. Não, mas é perigoso. Quem é bom e dá desculpa não é bom para mais nada. Então reflita sobre o teu posicionamento. É um tempo de eu refletir sobre a minha posição. Não é sobre o que os outros estão fazendo. Não, mas está acontecendo isso. Não, é você. O Senhor nos levou para um tempo particular para nós ouvir Ele. Para que você possa ouvir a voz dEle. E quando nós descobrir que Ele fala e nós ouvimos, essa será a voz que nós queremos ouvir. E nós entendemos que essa voz, quando ela fala, não é apenas os montes que estremecem, não é apenas a terra que é sacudida. Dentro de nós é despertado algo para que nós possamos nos posicionar. Aleluia. Se coloca de pé, irmãos. Você que está na tua casa, nós temos o costume às vezes de, quando estamos em casa, nós agimos como se nós não tivéssemos num culto. Fica de pé, eu continuo sentado ou deitado embaixo das cobertas. Fica de pé, irmão, na tua casa. Chora na tua casa, levanta as mãos na tua casa. Clama, canta, se entrega ao Senhor dentro da tua casa. Esse é o momento de você dizer: Senhor, eu confesso, eu ouvi a tua palavra, mas não me posicionei. Mas a partir de hoje, Senhor, purifica os meus ouvidos, Pai. Purifica a minha mente e os meus olhos, para que eu ouça a tua palavra e ela entre dentro de mim e ela possa produzir algo em mim, para que depois o Senhor possa fazer algo através de mim. O intuito do Senhor gerar algo em você é porque Ele quer fazer algo através de você. Talvez você é a resposta para a tua casa, você é a resposta para a tua família.
a autoridade em você. Quando você recebe a palavra do Senhor, você começa a ser um portador da verdade do Senhor. Por isso ele diz que aquele que beber de mim, do seu interior, haverá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso ele fala em João 4, porém em João 7 ele diz: aquele que bebe de mim, do seu interior vai fluir um rio de água viva. Por quê? Porque se você bebeu dele, você preservou a fonte, não tem como uma fonte não virar um rio. Agora, se a fonte é sufocada, talvez um rio deixa de existir, talvez já era para você ser um rio, mas a tua fonte estava entulhada. Nesta noite é o momento de nós desentulhar as fontes, assim como os poços foram entulhados nos dias de Abraão e nos dias de Isaac. Porém chegou os dias em que os poços foram desentulhados. O poço de Jacó, que foi desentulhado, até Jesus anos depois bebeu daquela água. O que sair de dentro de você, ele pode dar de beber uma geração inteira. Porém começa a desentulhar tudo aquilo que estava impedindo você de fluir do Senhor. Há algo dentro de você que vai fluir e vai inundar a tua casa, vai inundar a tua esposa, vai inundar teus filhos. Primeiro vai inundar a tua família, vai inundar o teu lar. Depois que inundar o teu lar, ele vai sair para os teus vizinhos, para a tua casa, para a tua cidade. O Senhor nos levou num lugar para dizer: vamos, é tempo de desentulhar essas fontes. Por quê? Porque vai chegar um tempo em que vai fluir algo que vai inundar a cidade. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Pai, engrandecemos o teu nome, rendemos graças ao Senhor, Pai, pedimos perdão ao Senhor, Pai, por toda indiferença diante das mensagens que recebemos e não nos posicionamos, Pai. Pai, nós nos arrependemos de tudo aquilo que o Senhor liberou sobre nós e nós não cuidamos, Pai, de toda a semente que foi liberada sobre nós e nós não cuidamos dela e o maligno roubou. De toda a semente que recebemos e foi sufocada, porque nós demos mais prazer às coisas do mundo do que a tua palavra. Senhor, mas hoje nós nos posicionamos, nos colocamos diante do Senhor, se arrependendo disso, Pai, e dizendo: Senhor, eu quero ser uma resposta para esse tempo, eu quero ser uma resposta para minha esposa, eu quero ser uma resposta para o meu esposo, eu quero ser uma resposta para os meus filhos, eu quero ser a resposta para a minha família. E aí, Senhor, sim, ser uma resposta para uma igreja, para uma cidade, para um estado e para uma nação. Então, Senhor, toca em mim, como foi cantado. Toca-nos, Senhor, com poder, Pai. Toca-nos, Pai, nesses dias, arranca de nós tudo que desagrada ao Senhor, Pai. Porque cremos, Pai, que chegará o tempo em que tudo isso será cessado e a tua igreja vai avançar em poder e autoridade, Pai. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Você que estava enfermo na tua casa, receba uma palavra de cura. Você que está em casa preocupado e ansioso, que isso seja arrancado de dentro de você. Que a esperança do Senhor volte a reinar dentro da tua casa. Não é sobre o que a mídia está falando, é sobre o que os céus estão declarando nesses dias. A voz do Senhor está falando e nós precisamos ouvir, para que nós possamos nos posicionar. Aleluia. Derramos esforços
palavra de Deus diz em Jó 14: porque há esperança para a árvore, pois mesmo que esteja cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz, e ao chão não morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Então, indiferente da situação que você está, se hoje você se encontrava caído, ao cheiro das águas será renovado. Receba essa palavra na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti os olhos e te dê a paz. Aleluia.